Pá, isto fica um bocado. Se ficasse assim, ficava melhor. Mas como é que eu ponho isto assim? Ora então, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no SmackDown e no Wrestling.pt e hoje para mais uma entrevista com Danny Hell, o homem que, pelo menos na grande parte da carreira dele que eu acompanhei, era o babyface que nunca desistia, que lutava sempre, que ia sempre à luta, que estava sempre lá e antes estava lá, hoje está aqui connosco. Estás a falar bem. Estou a falar bem? Estás a falar bem. Estou a falar bem. Danny. Olha, mas é engraçado, porque eu gostava era de ser heel, mas nunca me deixavam ser heel. Diziam, não, tu és um bom face. E eu ficava sempre lixado. Às vezes até me apetecia quase que trabalhar mal, que é para me pôr como heel. Porque como heel... Mas eras o babyface, eu percebo porque é que o pessoal dizia isso. Sobrava sempre para mim. Sem dúvida. Olha, antes de mais, pá, muito obrigado. Também acho que, João, também tem a ver com o facto de... Pá, eu naturalmente sou uma pessoa assim, tipo, sempre alegre e brincalhão e não sei o quê. Eu acho que era tanto que eles não conseguiam imaginar-me como mau. Eu também podia ser um pouco por aí. Ok, sim. Bem, apesar de às vezes tu tens heels que são bons como pessoas, que são alegres como pessoas e agora realmente há outros que tu notas até mesmo que tem aquele tracinho já mesmo de heel como pessoa, não é? Pá, e até costuma ser ao contrário. Muitas vezes os heels são excelentes pessoas, parece que sentem uma necessidade de demonstrar que não tem nada a ver com aquela personagem, e os faces às vezes é que são os arrogantes e tipo, pá, eu não estou para perder tempo contigo. É verdade, sem dúvida. Olha, obrigado por teres aceito o convite. Johnny, é um prazer. Então, vocês que quererem recordar a carreira de alguém que não aparece há quase 10 anos, vai fazer 10 anos até no final deste ano, penso eu, se a minha memória não me falha. E para aí. É uma honra eu pensar que passado 10 anos alguém se importa ainda a ouvir aqui o velhote. Eu acho que não é tanto, eu acho que em 2014 tu ainda estavas. Isto foi para aí até... Não. Já não? Não. O último evento que fiz foi no Alentejo. 2008. É capaz, tens razão. E depois ainda fui aos treinos e tudo mais, ainda treinava. E depois para aí em 2011, no final de 2011, foi quando me afastei totalmente. E depois eu vou lá. É isso mesmo. Olha, vamos começar pelo início. O primeiro combate que tenho aqui teu como Carmageddon é um combate frente ao Paulinho no APW Suplex de verão de 2006, no Pé de Vento, na Disco Bar Pé de Vento. Só que, pelo que sei, tu tinhas já... Aliás, a APW tinhas estreado em 93, portanto, eu estou-te a falar de um combate já de 2006, que é o primeiro que eu tenho teu, é o primeiro que eu tenho conhecimento teu como Carmageddon, mas tu has de ter aqui um registro para trás, com toda a certeza, não é? Entre 93 e 2006. Portanto, isto foi mesmo o teu primeiro combate como Carmageddon? Antes de Carmageddon foste mais alguma coisa? Como é que foi? Não, esse não foi o primeiro combate como Carmageddon. Ok. O primeiro combate como Carmageddon... excelente pergunta. Eu estava a dizer que tinha boa memória, já viste? Acontece. Isto é o que dá ter usado 3 nomes diferentes. Certo. Mas como Carmageddon, foi na segunda fase. Foi quando o PP, o Art Gore... Eu espero que ele me perdoe eu estar a dizer PP, somos amigos de infância, é difícil às vezes não dizer PP, mas eu sei que ele odeia que as pessoas misturem uma coisa com a outra. Pronto, o Art God, que foi quando conseguimos que ele voltasse, passado muitos anos, foi uma grande mais-valia para todos nós, que ele é uma pessoa com muita força de vontade e é uma pessoa que, pronto, tem mesmo muita força de vontade, ele desistir não é com ele e ele deu muita força à associação. E aí foi quando penso que foi nessa altura mesmo que comecei a usar o nome Carmageddon. Exatamente, portanto, quando vocês voltaram. Mas no início, só que a APW tem início em 93. Tu estás na fundação da APW? Eu sou um dos fundadores da APW, que é uma coisa que muita gente não sabe, porque pronto, também foi um pouco... eu não vou estar aqui pronto, não quero com esta entrevista, gostava mais que o mundo já está muito dramático e gostava que a gente fizesse as coisas um pouco alegres, não quero estar
já esqueci o passado, já esqueci as porcarias e não gosto muito de estar a tocar na merda, digamos assim. Perdoa-me uma expressão, mas é verdade. Mas teve um pouco a ver com isso. Eu perdi-me. Eu perdi-me, João. Então, em 93, começas como? É 93, pois, é exatamente, é o que estávamos a falar, por causa de fundar a APW. A APW foi fundada exatamente por 4 pessoas. Foram 4 pessoas que fundaram a APW. Fui eu, como já tinha dito, o Carlos Sequeira, o senhor Nuno Emídio e o Miguel Menezes. O Miguel Menezes é um rapaz que chegou a lutar como Grave Digger. Era o Grave Digger. Ok. Exato. E Olha, ele, e tu aí começas como? Mas tu começas na APW como Carmageddon, como Danny Hell, ou como... não, eu comecei como o Doomsday Machine. Porque eu ok. achava na minha cabeça que era um Braun Strowman ou uma coisa assim. Até que um dia o Axel, quando começou a trabalhar connosco, virou-se para mim e disse: Epá, tu não me leves a mal, mas tu não pareces um Doomsday Machine. Para ser um Doomsday Machine devias ter assim o tamanho do Iceborg ou uma coisa assim. E aquela porcaria, eu como sou uma pessoa que sei aceitar as críticas e realmente pensei, pá, realmente é verdade, tenho 1,76 m agora, porque já tive 1,78 m, já estou na fase do encolhimento. E 1,76 m não é bem o tamanho de alguém que possa ser chamado de Doomsday Machine. Talvez fizesse sentido quando a gente tínhamos 11 ou 12 anos ou 13 anos e brincávamos ao wrestling. Olha, Mas não. e como é que tu começas, agora que estás a falar nisso, eu ia fazer a ponte. Antes de mais, eu concordo contigo, porque Doomsday Machine, pá, tu pensas sempre em alguém enorme, estás a ver? Mesmo É, é um basal iceberg, autêntico. assim, um iceberg, assim, Sim, exato, ele tinha razão nesse aspecto. é essa. Assim, Tem um toda a Doomsday razão. Machine tinha que ser assim mais. Yeah. E é um nome de heel, é muito um nome Sim, que. é um Não quer nome. dizer que não possa ser um nome de face depois, mas numa primeira fase teria que ser obrigatoriamente um nome de heel, porque é um nome. Pá, Doomsday, não é? Por amor de Deus, um Doomsday olha, É o é um bocado. Armageddon. Pois, Yeah, exatamente. yeah, Exato, é, exato. é mesmo isso. Olha, e como é que o Danny Hell, nesta altura, o Doomsday Machine, um puto por timão, como é que começa a ver wrestling? Como é que Pá, começa a interessar por wrestling? isto foi assim. Eu via wrestling desde muito miúdo, eu gostava de ver. Dava no Eurosport, era canal livre. Nós aqui em Portimão tínhamos o Eurosport por causa que os bombeiros, na altura, bombeiros de Portimão, transmitiam uma antena que dava dava-nos acesso a alguns canais estrangeiros de graça e o Eurosport era um deles. E nessa altura até era tudo legal, não havia problema nenhum. E o wrestling acontecia no Eurosport. O que é que acontece? Eu comecei a ver wrestling e, e lembro-me perfeitamente que eu via wrestling, mas eu não seguia o wrestling, ou seja, eu não ligava a televisão naquela hora. Eu estava a fazer o meu. Pronto, já passar os canais e de repente, olha, está a dar isto até é engraçado, vou ver. E houve uma coisa que. Foi a primeira coisa que me prendeu, a primeira coisa que me fez ficar parvo. Eu sei que agora que talvez hajam pessoas que vão dizer: estás-te a basear numa história do Mick Foley, mas quem perguntar a amigos meus de infância, como por exemplo o Miguel Menezes, do qual já falamos, e outros, sabem que isto é verdade. Foi quando eu vi o Superfly Jimmy Snuka a dar o Big Splash. Ei, é lindo, meu. E Ok. depois, porque eu fiquei a pensar, e não foi na Cage, como o Mick Foley, foi um normal. Certo? Eu E estava eu a pensar no da Cage, ok? Por acaso estava a pensar no da não, Cage, não estava que foi, não tinhas foi. visto anos Não, depois, ok, não ok. vamos, não vamos tão longe, que eu nessa altura nem Não, pensava que estava a fazer uma repetição, percebes? não comecei a ver na altura da WrestleMania, antes da WrestleMania 5, talvez na altura pouco depois da WrestleMania 4, e depois foi o Big Splash do Jimmy Snuka. Eu lembro-me de ter visto aquele Big Splash e eu pôr as mãos na cabeça e pensar: não, isto tem que doer. Então o homem está aqui com aquele caparro todo a saltar para cima do outro, todo aberto. Tipo que o Jimmy Snuka até. Deixa-me lá tentar pousar aqui o telemóvel. Está à vontade. O Jimmy Snuka até se abria todo, não é? No ar, não é? Yeah. E eu, não, isto tem que doer, isto tem que doer. E foi o meu primeiro grande impacto, digamos assim. E depois aconteceu
E foi aí que eu já comecei a pensar, epá, eu começar a seguir isto. E depois comecei a gostar muito do Macho Man. Depois aconteceu uma coisa, Macho Man. Pensei, epá, este gajo é mesmo doido e o caraças todo de energético e adorava tudo o que ele fazia. Até inclusive quando ele saltava para fora do ringue, saltava e batia com as mãos no ring apron. Uma cena bué simples, mas para mim aquilo demonstrava tanta, pá, vou fazer isto, tipo, epá, não sei, o homem dava-me assim uma cena mesmo brutal. Conectava mesmo contigo. Pois, e depois aconteceu o vício total. O momento em que me prendeu totalmente, que foi quando o Ultimate Warrior pela primeira vez apareceu a correr. E aí eu pensei, não, o que é isto, meu? Um índio, eu achava que ele parecia um índio. Este gajo parece um índio a correr, chega ali, dá cabo de tudo e vai-se embora a correr outra vez, todo contente. O que é isto? O que é isto? Claro que na altura eu não, para mim, sabia lá se ele fazia uma boa clothesline. Sim. Epá, o Ultimate Warrior também é um pouco, pronto, às vezes as pessoas também diziam que ele lutava mal, e também não é muito bem verdade, que já houve situações em que ele, por exemplo, olha, lá está, contra o Macho Man no WrestleMania 7. Aquele match foi lindo. Foi, sim, mas os combates dele também eram sempre muito curtos, os normais. Exato, o habitual mas aquele... Macho Man era 3 ou 4 moves e siga para casa. Epá, portanto, ele não precisava de fazer grandes combates. A cena dele não era essa. Não precisava, exatamente. E pronto, e foi aí que eu comecei a seguir tudo. E depois comecei a sentir o bichinho, e como tinha um irmão mais novo, claro, fazia umas wrestling moves com ele e não sei o quê, tudo na boa, em cima da cama e não sei o quê, chegamos a partir a cama, que é o normal de todos os putos. Claro. Wrestling, chegamos a partir o estrado e tudo da cama e não sei o quê, mas pronto, comecei a... Olha, e como é que passas daí? Mas e como é que passas depois Pois, aí é que está. para a PW? Comecei a conhecer pessoal que também gostava de wrestling. Entre os quais, e se calhar vocês vão ficar surpreendidos, esse foi o primeiro. Foi o Vitor Amaro. Ele já tinha dito, por acaso não ficamos surpreendidos. Já tinha dito. Eu já o entrevistei 2 vezes e ele já tinha dito. A escola, Johnny, eu não estou aqui a dizer isto de uma forma de cagança, estou a dizer isto de uma forma engraçada. Porque era engraçado. A escola, o pessoal estava à espera dos intervalos para a gente lutar wrestling. Ele já tinha era bué da cómico, meu. A gente até usava vãos de escadas para saltar e os cantinos não diziam nada. Tá, na boa, eles estão a brincar e não sei o quê. Só que a gente às vezes até se aleijava. Mas acredito. Ora, claro. Mas era tudo na boa, era tudo tranquilo. Um dia começamos a conhecer mais pessoal, como é óbvio, né? O pessoal que gosta das mesmas coisas atraem-se de uma forma natural. Foi quando eu conheci o Artgore, que na altura não era Artgore, era o Zombie. Ele vai-me matar, mas pronto, está tudo bem. Eu adoro os chokeslams dele. O Artgore, e havia um rapaz que era o Luís. O Luís que era o Caveman. O nome dele era o Caveman. E o Caveman. Ele era o Ana cómico. Eu começo logo a rir. O nome dele já era cómico, mas a maneira dele lutar, não dá. Aquilo era uma mistura de Junkyard Dog com Chris Benoit, mas sem a técnica do Chris Benoit. Era cabeçadas por todo lado e depois saltava para dar cabeçadas, dava cabeçadas na barriga. A personagem foi bem escolhida. Caveman foi muito bem escolhido, então. Foi perfeito. O gajo era brutal. Entretanto, a gente começamos a querer mais. E se a gente começasse a fazer umas moves e não sei o quê. Entretanto, e já me estava a esquecer desta grande parte. Há um amigo meu que é o Rato, aqui de Portimão, ele é muito conhecido mais, mas é pelas artes marciais. Mas ele também era viciado no wrestling. E eu ia sempre para a casa dele, e ele às vezes gravava ele, outras vezes gravava eu, víamos os eventos juntos. Até que um dia um amigo nosso, que era o Zé, estava na Inglaterra, veio da Inglaterra, isto numa altura que a gente tínhamos todos para aí, sei lá, 14, 15 anos, uns 14 anos. Veio da Inglaterra e chegou da Inglaterra com montes de cassetes de wrestling, montes de revistas de wrestling, mas montes mesmo, e inclusive, o gajo tinha feito uns treinos. Ou seja, a gente já brincávamos ao wrestling, mas fazíamos uma cena tipo, imagina, um gajo vai fazer um vertical suplex, nem sequer se lembrava que tinha que pôr o braço do outro por cima. Sim. E coisas que eram autodidatas, portanto, faziam por via na televisão, só. Exatamente. Brincávamos mesmo.
até houve uma vez, e lembro-me tão bem, que o Rato mandou um Big Splash usou a cama como trampolim para me mandar um Big Splash. E o gajo saltou tão alto que aterrou com o joelho a minha cara. Vem lá para o isso. Fiquei bem da mal, mas depois fomos comer batatas fritas, já estava tudo bem. Claro. E pronto, começamos a brincar lá e foi aí que eu comecei a ganhar algum conhecimento um bocadinho mais além, ou seja, a aperfeiçoar um bocadinho melhor as coisas. O Zé não tinha estado lá na Inglaterra, não tinha treinado muito, mas o que ele tinha treinado, aqueles pequenas coisinhas que ele transmitiu, ajudou muito. Depois, pronto, aí é que depois passamos para a fase nessa altura também já brincava na escola com o Vítor e não sei o quê, não é? E depois foi a essa altura que conheci o Artegor, começamos a ir para a praia. Okay. Pronto, foi aí na praia, íamos para a Praia da Rocha, na zona do Paquito, aquilo chama-se, é a zona do Paquito, um bocadinho mais para o lado do Mirador. Isto, claro, para quem conhece a Praia da Rocha, mas muita gente conhece a Praia da Rocha, mesmo não morando em Portimão. E o que é engraçado é que começamos a ser conhecidos como os gajos que iam para lá sempre, todos os sábados e muitas vezes também aos domingos, lutar wrestling. Tínhamos lá uma rochinha, tínhamos um restaurante em frente. E o que é engraçado é que começamos a notar que o pessoal do restaurante já era querido connosco. Tipo, são os miúdos, já éramos putos, né? Não é como se fossem, estão aqui estes gajos aqui, estes calmeirões aqui aos saltos, parecem uns doidos. Éramos putos, claro, putos estão a brincar, deixam estar, até são engraçados, fazem umas coisas malucas e não sei o quê. E fazíamos umas coisas muito malucas. O Mad Dog apareceu nessa fase, em que a gente estávamos na praia e ele que chegou lá e começou a olhar. Do tipo, olhar ele, então, mas e é engraçado, porque eu quando. Não, mentira, não foi assim. Okay. O Mad Dog apareceu na praia depois, realmente apareceu na praia depois, mas já tínhamos combinado. Eu conheci o Mad Dog em frente ao Orion, na altura que, pronto, já a PW ainda não era. Ainda não havia a PW? Não existia. Okay. Foi para aí em 90, uma coisa assim. Okay. E o que é que acontece? O Mad Dog tinha uns óculos do Macho Man e um lance do Hulk Hogan. E ainda tinha uma t-shirt do Bret Hart. E na altura, ainda por cima, na altura em que não havia quase nada cá em Portugal de coisas de wrestling. Exatamente. O Mad Dog parecia só faltava não sei o quê. Mas tinha o equipamento todo. E eu olhei para ele e pensei, não, podia ter só os óculos, ou podia ter só a bandana, ou podia ter só a t-shirt, mas ter as três coisas só pode ser fã de wrestling. O que é que eu faço? Era um pouco tímido, mas pensei, tenho que arranjar maneira de falar com este gajo. Ele era mais velho do que eu também, ele é um pouco mais velho do que eu. Uns quantos anos que na altura fazia diferença. Para um puto, né, de 11 anos, ele tinha para aí 16, 17, fazia diferença. Pá, como é que eu com 11, 12 anos vou chegar ao pé de um gajo? É diferente, pronto. E cheguei e o que é que eu me lembro de perguntar? O senhor não está aí, que é o dono do ginásio, que já me conhecia desde miúdo. Foi a maneira que eu arranjei e pensei, mal, para arranjar conversa com ele. E ele, tá aí, não sei o que, não. E ele, e depois, então, mas você gosta de wrestling? E ele, gosto, bueno, não. E ele, eu também gosto, bueno, não sei o que, não. E eu costumo treinar com o pessoal, com algum pessoal. E ele, sério? Okay. E foi quando ele apareceu na praia. E eu lembro-me que depois partiram para a criação da APW, já com ele. Começamos a treinar na praia, começamos a ver que aquilo tinha alguma aceitação. Havia pessoal que já ia à praia de propósito, porque sabia que a gente estava lá àquela hora, que a gente normalmente ia depois do almoço e estávamos lá, e já começou a aparecer o tal pessoal, e a gente pensou, e entretanto já se começavam a juntar outros. Entrou um rapaz também que a gente conheceu lá na praia, que era o Capela, que depois começou a treinar e tudo connosco, e treinar no ginásio, que ele era polícia e tudo. Era mais velho do que nós, mas ele... Mas depois como é que arranjam o ringue? Como é que... o ringue ainda demorou um tempão até aí, mano. Até termos ringue, ainda foi uma luta. O nosso primeiro ringue que a gente usou ainda foi o do Taborda. Aquilo era uma pedra, meu. Mas pronto. Já tinham contado. Já tinham contado. Deixa-me lá só acender aqui esta luz, que é para ficar. Ok, está à vontade.
Era esta que estava a fazer falta. É isto, é o computador. Agora tem muita. Pronto. E então, o que é que a gente. Pronto, isto também é engraçado. Eu gosto de dizer isto, que é para o pessoal saber. A primeira vez que o Mad Dog chegou lá, o primeiro truque que ele fez foi um side slam. Ok. E o Mad Dog fez um slide slam tão forte, que, tipo, sabes o que é? Tipo, a pessoa estar aqui na areia e a areia. Tipo, a pessoa, ele caiu e, tipo, uma nuvem de areia voar por todo lado. E o. Tipo, só pó. Quem recebeu o side slam era um rapaz que era pronto, a gente chamava-lhe o Mosquito. Ele chamava-se Ricardo, a gente chamava-lhe o Mosquito, mas o nome do wrestling, óbvio, que não era o Mosquito, era o Scorpion. Era o Rick Scorpion, que ele chamava-se Ricardo. Era o Rick de Scorpion. E ele fez o Ricardo. E o Ricardo não era assim muito grande. Mas mesmo que fosse grande, ele fez aquela merda com tanta força, meu, que o moço ficou todo com falta de ar e tipo, a gente até sentiu no chão. Pum! E eu, tu tens de ser um bocadinho mais calmo. Olha, já que estás a falar no Mad Dog, ainda te lembras do teu primeiro combate contra o Mad Dog? Eu tenho aqui, o teu primeiro combate contra o Mad Dog, tenho aqui, eu não sei, isto é informação de há muito tempo, portanto às vezes pode não estar totalmente correta em termos de datas, mas eu tenho aqui o teu combate, o teu primeiro combate contra o Mad Dog, não, o teu primeiro combate, mas espera lá, o teu primeiro combate como Carmageddon, tu como Doomsday já podias ter feito, se calhar, algum contra ele. Como Carmageddon, tenho num suplex de verão, no segundo dia de um suplex de verão em 2006, no pé de vento. Achas que foi isto? Não, a gente lutou antes. Mas como cara. Em Penamacor, por exemplo, a gente teve um hardcore match. Mas é como Doomsday ou como Carmageddon? Eu estava a dizer Carmageddon. Pronto. Está bem, está bom. Como Doomsday, não sei, porque essa parte, foi como tu começaste, essa parte. Porque o meu interesse aqui é mais no Danny Hell. Mas pronto, estou a ir buscar e fui buscar ainda ao Carmageddon e tinha aqui como prima combate esse no pé de vento. Olha, tenho aqui outro também, ainda em julho de 2006, no APW Ride Hard, Live Free, em Eurique. Ainda te lembras assim que fizeste equipa com o Ultra e que perderam para o Gore e para o Iceborg? Lembras-te deste combate? Lembro-me perfeitamente. Sim. O que é que... Porque depois tu acabas por fazer aqui várias vezes equipa com o Ultra. Vocês eram os Psychotic Karma, não é? Era uma coisa assim. Acabas por fazer aqui uma série de combates, depois o outro contra o Dynamite e contra o Viper na zona Ribeirinha do Porto. Acabam por fazer aqui equipa ainda durante algum tempo, pelo menos pela informação que eu tenho. Qual foi a razão da escolha do Ultra para parceiro de tag? Foi alguma razão de booking só? Sinceramente, acho que aquilo aconteceu de uma forma quase que natural. Era o tipo interesse que é como dois faces e os interesses que tinham interesses em comum. Um deles era o Iceborg, que era um grande inimigo de nós os dois, e havia um interesse em comum. E depois eu gosto muito de ser sincero e transparente. Claro. Por isso eu tenho que falar sobre isto. Eu, na altura, eu era o Booker. Ok. Eu era o Booker. Okay. E havia um problema em que eu e o Ultra tínhamos um pouco de dificuldades em nos relacionar, digamos assim. Pronto, eu claro que eu também devia ter as minhas complicações, mas o Ultra, a certa altura, estava assim um pouco... Eu compreendo porque a culpa não é totalmente dele. Ele recebia muita porcaria. Ele levava com muita coisa que às vezes não era justa. Okay. Certas pessoas que o deitavam abaixo nas redes sociais. Ok. Já estás a ver? Ele recebia muita pressão e ele não merecia também. Isso também é verdade, porque o Ultra ele não era mau, ele era bom, ele tinha muita técnica e quando ele tinha o coração naquilo que ele estava a fazer, ele conseguia ser brilhante. Agora, é muito difícil a pessoa estar a desempenhar funções com peso às costas, e ele sofria muito com isso. O Ultra, por mais que ele dissesse que aquilo não o afetava,
toda a gente sabia que aquilo o afetava. Afeta sempre, não é? Muito, Claro, muito, sim, muito, claro. muito, muito. Eu sabia que ele sentia uma grande dor no coração por pessoas com que ele treinou antigamente estarem a falar dele como se ele fosse um trapalhão, como se ele fosse o pior lutador, e ele não era o pior lutador nem de longe. O pior Sim, não lutador era, não, sim, nunca não era. foi, nunca foi. E então, como nós tínhamos um pouco de dificuldades, ele às vezes não concordava com o meu booking. Aliás, isto é um problema geral no wrestling, há sempre aqueles que não concordam, né? Claro, Mas a pessoa tem que fazer as coisas de alguma forma. claro. E não se consegue agradar nunca a todos. Claro, sim, nunca. Isso é A verdade. forma que eu senti que era a forma que se calhar a nossa relação melhoraria seria mesmo juntar-nos, fazermos uma tag team. Que eu pensei, peraí, eu estou a ter problemas de relacionamento com ele, não eram assim coisas assim gravíssimas, gravíssimas, mas eu pensei, e na altura até pensei bem, porque resultou. Se eu começar a trabalhar com ele, talvez ele ao lidar mais comigo de uma forma mais pessoal e mais íntima, e quando temos uma coisa em comum a defender, talvez ele consiga perceber que eu não sou talvez a pessoa que ele pensa, ou que possa pensar, ou possa baixar mais a guarda. E isso aconteceu. Realmente aconteceu. Nessa forma funcionou. Tanto que hoje em dia continuamos a ser amigos e no maior respeito e tudo mais. Uh, e foi por isso, foi por aí. Mas eu sinto que nós podíamos ter feito muito mais. Não, sinto Pois que acabou por ficar por ali, até depois acabou por ficar por ali, por razões aca- normais, não é? Por booking, aca- acaba por. acabou por. Quando comecei com esta ideia, eu não tinha na ideia que aquilo fosse uma coisa para continuar. Aquilo era Ok, talvez uma coisa pontual. yeah, Uma, duas vezes está bom. claro. Não era uma. Mas depois, quando conseguimos o nome, já tínhamos um par de óculos e tudo que a gente nunca chegou a usar. Um par de óculos, sim, que eu próprio comprei. Ok. E vamos começar a usar, e depois nunca chegamos a usar, mas já estávamos a sentir coisas em comum, e isso também ajudou muito a nossa relação. E ao ajudar, claro que ao ajudar a relação de um lutador com um Booker, também ajuda, essa mais saudável para toda a associação, não é? Claro, sim. Porque completamente. Olha, Mas tu depois. foi por aí. Continua, ias a dizer mais alguma coisa? É só porque tenho pena que a gente não tenha feito mais. Sinto que nós já, quando nós começamos, aquilo foi tipo uma experiência, mas depois, na altura que nós já estávamos a começar a criar moves em comum, os dois, né, double teams, e na altura em que já tínhamos um nome para a tag team, já estávamos a começar a pensar numa forma em que o equipamento que não ficasse tão mal um com o outro. Eu, inclusive, lembro-me perfeitamente de pensar: ele usa o azul, eu vou arranjar um equipamento com umas chamas mais para o azul. Ok. Estás a Para ver? fazer aquela combinação. Exato, exato. E eu já estava a pensar nisso e tudo. E depois de repente, pumba, também eu, pronto, problemas. O Olha, Ultra também teve uma altura que não, pronto, também se chateou connosco, não sei o quê. Pronto, aquilo também, éramos miúdos e, sim, aquilo também é o normal, não é? É o normal, é o que decorre sempre quando há muita gente. É o que acontece mano, sempre. Acho mas que tem que haver. Sim, é o mano, normal. mas é um pouco ingrato, é pensar que isto é um desporto em que nós não conseguimos fazer para sempre. E na altura em que nós, que a nossa personalidade começa a ficar mais adulta, começamos a ter mais juízo, é na altura que a gente tem que começar a pensar em ir embora. É doloroso, sabe? Yeah. Eu sinto que se nós tivéssemos tido assim duas pessoas mais velhas ou assim a cuidar de nós, talvez as coisas Mas isso é tivessem o sido outra problema, yeah. Isso é o problema da vida em si, não é só no wrestling. Na vida forma. nós queremos sempre estar, quando chegamos mais à frente, pensamos, ei, bem, se eu já tivesse esta mentalidade lá atrás, meu, só que pá, não dá, estás a ver? A vida é Já mesmo agora, já agora, só para verem. Ora, muito bem. Tinha que estar aqui a representar a minha Acho menina. muito É bem. como diz o Tony. Ora. Tony diz que a APW é a minha menina. Está aqui. Olha, tu depois não participas nem no Impacto Total de Lisboa, nem do Porto, por alguma razão especial? Epá, sim. Sim, por estupidez. A razão especial foi Sim. estupidez. Ok. Sim, a razão especial foi estupidez. Porque eu estava para aqui a dizer que. Estava para aqui. Olha, ainda bem que falaste sobre isso, que é para. Ok. Pronto, como eu disse, gostava de transparência e isto faz parte da transparência. Por estupidez, porque eu estava a dizer que o Ultra se deixava afetar por certas coisas, mas eu ao mesmo tempo também me deixei afetar. No sentido em que convenci-me que não tinha capacidade para
pensei, não, então, mas agora vão-me pôr a lutar ao pé de internacionais, isto vai ser uma vergonha, meu. Um show por causa da Sim, importância do show, é isso? exato. Ok. Houveram certas pessoas que começaram a dizer-me isto é uma estupidez, agora eles não estão preparados e vão lutar agora, pronto, tipo, e aquilo afetou-me de forma que eu não achei que não devia. Não ias Entretanto, quando a maltratar. gente já fez, pois, entretanto, quando a gente fez a Tour do Norte, muitos anos depois, com também internacionais, da APW americana, aquilo foi um espetáculo, meu. E eles até falaram bem, até disseram que gostaram de trabalhar connosco e até chegaram a usar a mim e o Jimmy Best como referência. Eles disseram, o vosso combate vocês podiam levar o vosso combate nos Estados Unidos, para os Estados Unidos, só é pena vocês nascerem um pouco mais altos, mas mesmo assim dava. Vocês têm a cena, já têm a cena. Eu lembro-me de ter ficado tão feliz de ouvir aquilo. Sim, isso é um grande elogio, porra, então, claro. Foi Nós um já grande vamos elogio. falar disso, já vamos falar dessa tour com a APW americana também. Olha, eu tenho o primeiro combate que eu tenho teu como Danny Hell, pode também não estar correto, mas há de andar por aqui, foi em abril de 2007. Tu fazes double duty num show da APW em Odmira, tu estás na Battle Royale, que é ganha pelo Jimmy Best, não sei se te recordas, ele torna-se o number one contender, e depois tu estás num double count-out de frente ao Paulinho, em Odmira. Este é o primeiro combate que eu tenho teu como Danny Hell. Antes de mais, porquê é que mudaste? Porquê é que mudaste o nome? Olha, eu não mudei. Ok. Eu não inventei este nome. Não fui eu que surgi com este nome. Lá está, como eu disse, eu gosto de ser transparente e gosto de dar os créditos onde os créditos são devidos. Claro. E a pessoa que surgiu com este nome foi precisamente o Axel. Ok. O Axel disse-me, epá, tu já pensaste na hipótese de Danny Hell? E eu fiquei, pá, realmente isso soa bem. E ele, epá, eu acho que ficava melhor, não sei o quê, Carmageddon, o pessoal disse, ele até falou na altura, se isto fosse na altura do jogo e não sei o quê, o jogo Carmageddon já tem uns 30 anos, se fosse na altura do jogo, o pessoal ainda percebia a associação. Agora, tipo, o pessoal, que eu notava que o pessoal, tipo, ficava Carmageddon, porquê? Notava É isso. confuso. É o nome mais confuso, estás a ver? Tu agora, quando Era, me disseste... era uma mistura de Karma com Daniel, porque o É o Danny é... Daniel. Para já o pessoal pensava todo que era Karma com Armageddon, de certeza. Só depois, porque a fonética é essa, só depois, quando fossem ler, é que percebiam que era Karma com Daniel, estás a ver? Mas agora, quando tu me disseste... Mas tu não sabes é que o nome Artgore foi um dos nomes, porque eu na altura estava, o Axel tinha-me dito isso, epá, o Carmageddon temos que arranjar aqui outra solução, e eu fiquei logo, porra, outra vez mudar de nome. Tipo, mas pronto, não gostei muito de ideia. Mas comecei a pensar noutros nomes. E um dos nomes que estava, ainda tenho isso num caderno e tudo, agora não me posso ir à procura, Sim, outra altura qualquer, se eu preciso até te mando a fotografia. Estava a escrever nomes, a ver o que é que soava bem. Até que me surgiu o nome Artgore. E eu, epá, Artgore, Artgore. Mas sim, Artgore é fixe, mas lá está, fica melhor ao Artgore, porque ele é maior. E voltamos ao mesmo. Eu falei com o Axel e ele disse: epá, realmente Artgore é um nome muito bom, mas voltamos à cena do Doomsday, né? Isso não é um nome assim, não seria melhor assim para um gajo assim maior e não sei o quê. Foi quando na altura eu até disse ao PP, pá, isto até, o nome até era bom para ti, ele gostou do potencial, eu até tinha feito já tinha feito um logotipo e tudo, que ele nunca usou. O logotipo, olha, era tipo o símbolo da anarquia, só que era tipo, tinha um A dentro, não é, da Artgore, e depois tinha um G também. Exato. Ok. Yeah. E depois foi quando então foi o Axel que quando surgiu tu agora disseste isso, eu pensei logo que tinha sido ele, estás a ver? Porque Danny Hell é mesmo não há Axel. Porque é um nome simples, é um nome boeda simples e catchy. Danny Hell, aliás, deve haver mais, de certeza. Eu, por acaso, não fui à procura. Mas deve haver mais, com toda a certeza, no mundo. Danny Hell, qualquer coisa Hell, estás a ver? Sabes que na altura fui à procura. Mas é catchy. Não sei, encontrava, havia acho que era uma loja de motas que chamava-se Danny Hell's Shoppers, ou que era uma coisa assim. Mas no wrestling não havia?
Não havia. Agora se calhar, tens razão, agora se calhar já há, mas na Eu altura não sei, também não fui ver. Atenção, eu não fui ver, pois. estás a ver? Mas pronto, Epá, é um nome mais... É catchy, é simples, mas que ele estás a teve, ver? mas que ele acertou na mosca, acertou. Eu tenho que, epá, tanto tenho que reconhecer que reconheci. Disse logo ele, epá, não, eu consigo me identificar com esse nome. É um bom Perfeitamente. nome, sim. É Sim, um bom porque é o nome. meu nome. Acaba por ser quase o meu nome. Aliás, em português, que o pessoal nem sequer faz a fonética do R, dizem igual. Ah, tu és o Daniel. Fica igual. Olha, eu tenho depois aqui um combate no Montijo, que eu acho que isto foram umas gravações passadas depois, ah, em que tu vences o Dinamite, vences a Battle Royale, onde tinhas, por exemplo, o Art Gore, o Jimmy Best, tu vences essa Battle Royale e ainda vences fazendo equipa com o Mad Dog contra os Explicit Content. Lembras-te? Que era o Ben Lemanix e o Danny Scott. Yeah. Recordas-te disto? Lembro Recordas-te perfeitamente. deste jogo? Sim, sim, Conta-me uma lá. confusão de Que é, caraças. É em pá, quê? nesse evento, basicamente, só gostei do meu trabalho no Battle Royale. Ok. É pá, o Dynamite era, por mais. Ele tinha e deve ter ainda, não estou com ele há muito tempo, mas continuamos a ser amigos. O Dynamite tinha uma. Tinha um problema que ele era um pouco medroso demais. E não deixava muitas vezes as coisas fluírem, era o maior problema, ou seja, ele tornava-se pesado e aquele combate durou tempo demais. É pequeno, mas durou tempo demais. Ok. No E eles Battle eram o quê? Royale Americanos? Os Explicit Content? eram, Eram eram, americanos? custaram uma fortuna na altura, o Mad Dog era o presidente e foi a namorada dele na altura, que eu nem sequer vou dizer o nome, que achou que era uma boa ideia estarmos a gastar milhares de euros com dois gajos que nem sequer eram conhecidos cá. Quando a gente sabia que, por exemplo, se falássemos com o Axel, que ela na altura ela odiava o Axel, porque pronto, achava que ela é que tinha que mandar naquilo tudo. O Mad Dog não mandava nada, basicamente o Mad Dog mandava, mas ela mandava nele, então ela é que mandava. E então, sabendo perfeitamente que o Axel, se calhar com 1000 euros, conseguia trazer aqui uma tech team muito melhor. Como, por exemplo, o Trevor Murdoch e o Casey. Yeah. Pois, E o Landscape. Yeah. sim, Landscape, eu disse Casey, que estúpido. O Landscape, o falecido Sim, sim. Landscape. Sabes que o Landscape faleceu exatamente um ano depois de ter feito a performance aqui em agosto. Olha, isso não sabia que tinha sido pouco tempo depois. Não sabia que tinha sido um ano Foi um ano certo. certinho, mano. Eu até, eu na altura até chorei, porque eu digo-te uma coisa, o Landscape e o Trevor Murdoch, ambos, pessoas excelentes, puras, pessoas simples, do mais puro que existe, mais simples, meu. Incrível, incríveis mesmo. Custa. Olha, depois em agosto de 2007, tu perdes para o Gore num evento de São Brás de Alportel, em que o Sheamus que está hoje na WWE, também teve, em que o Sheamus nesse evento perdeu para o Rolf Hermann, que era, Aham. que era um alemão que chegou cá a estar pelo menos uma, duas vezes, pelo menos. E depois, este show era e logo no dia seguinte ainda venceste o Jimmy Best em Lagos. Principalmente este show de São Brás de Alportel do Sheamus, lembras-te bem disto? Lembro-me perfeitamente. E então? Lembro perfeitamente porque o Sheamus, para já, porque o Sheamus também foi connosco a Lagos. Foi no dia a seguir. Foi no dia a Exatamente. seguir. E lutou outra vez contra o Rolf Hermann. Foram 2 combates seguidos deles dois. E eu digo-te uma coisa, o Rolf Hermann, na altura, pelo menos na altura, tinha muito mais talento do que o Sheamus. Acredito, sim. Muito mais talento do que o Sheamus. E outra coisa que o Rolfman tinha era humildade. E o Sheamus era um arrogante, tu nem imaginas. Mas Acredito. arrogante. Porra. Toda a gente, não houve ninguém, aliás, não houve ninguém que gostasse dele porque ele não falava com ninguém. O gajo, ele até, inclusive, o Peck hoje em dia, ele é o Peck outra vez, não é? Sim, está Não é? na All Elite Wrestling. Ainda é o Peck outra vez. Voltou a ser o Peck, não voltou? Mas, sim. Sim. Eu não tenho, Antes era o eu Adrian peço, na WWE. pois, exatamente. Eu peço desculpa porque desde que esta cena começou do
Aliás, já tínhamos falado sobre isso, do wrestling sem crowd. Eu tenho muita dificuldade em ver. Vejo as notícias. Como eu. E, pois, e lá está, vimos o Royal Rumble, porque é o Royal Rumble. Vou ver o WrestleMania, mas depois se calhar já não vejo mais nada durante o ano. Não sei, espero que sim. Eu também ando assim. Espero que volte a haver público. Epá, são tantos anos a ver wrestling com público, aquilo para mim é muito difícil. Mas pronto. Epá, pronto, lá está. O Sheamus pecava muito por esse. Nesse ponto. Era super arrogante, não dava mesmo para. Eu lembro-me uma vez em Lagos, de ele pôr um machado, ele tinha um machado e tinha um machado lá em cima de uma mesa. E eu cheguei lá, olhei para o machado e pensei, pá, deixa-me lá ver se esta porcaria é pesada. E eu fui pegar e fazer assim, a ver se era pesado. Do tipo, pá, eu percebi que aquele machado para ele era como se fosse uma marreta do Triple H. Era. Ele inspirava-se muito no Triple H. Dava para ver pelo look dele e tudo. E eu só pelo facto de estar a ver se era pesado e não sei o quê, de repente olho para trás, estava o gajo, braços cruzados, a olhar para mim com uma cara de mau, e eu tipo, fiz mesmo tipo, e o gajo tipo fez assim, e eu tipo, pensei, o que é que este gajo está aqui a fazer? É de exagero, pode ser. O que é que este gajo está aqui a fazer connosco? Então, mas alguma vez, tipo, que é isto, meu? Tipo, pá, não. O gajo não sei, já devia ter. Estava completamente à parte esse gajo. Sem dúvida. Olha, vamos lá falar então do fim de semana. Eu penso que tenha sido um fim de semana com a APW americana. Foi em. Foi mais. Foi mais? Pois eu tenho aqui Ferreiras, Braga, Cabeceiras de Baixo. Isto foi tudo já com a APW americana. Cabeceiras de Baixo, Braga e Ferreiras. Ferreiras e temos outro sítio. Acho que foi. Tenho aqui três. Tenho. Aveiro. Acho que foi Aveiro. Okay. Acho que sim. Epá, acho que foi Aveiro, sim. Sei que houve. Foram 4. Foram 4 noites. Está-me a faltar uma. Tem Ferreiras Braga, ganhas ao Jimmy Best. No dia seguinte perdes para o Gore em Cabeceiras de Baixo. E no outro dia a mesma coisa, perdes também para o Gore. Fui eu que não pus aqui qual foi a cidade do outro dia. Ok, então o que falta é Aveiro, é isso? Explica-me lá como é que foram estes 4. Ok. Foi tudo altamente. Adorei essa tour. Para já tive a oportunidade de trabalhar com o Jimmy Best, que é uma pessoa com quem eu adorava trabalhar. Eu praticamente ensinei aquilo miúda. Nós tínhamos aulas para crianças, literalmente mesmo para crianças, que eram completamente diferentes das outras, como é óbvio, que era a partir dos 12 anos, era dos 12 aos 16. E foi quando eu o conheci. Era ele e outro moço que é também. Nós continuamos a ser muito amigos, mesmo amigos de ir à casa um do outro. Sou muito amigo do pai dele, adoro o pai dele. E depois já há o outro moço que é também o Navarro, começou na altura com ele, eram os dois miúdos. E o Navarro também é grande amigo meu, ainda continua a ser grande amigo meu. E foi quando os conheci. Comecei a dar aulas a eles e depois o Jimmy era tão bom que a gente começou a utilizá-lo mais cedo, quase de uma forma ilegal, que ele nem sequer tinha 16 anos. Ele começou quase de uma forma ilegal, mas ele era tão bom a fazer as coisas e a vender e dava tanto dele que não, dava já para se misturar e tanto dava que deu. Nessa altura, lá em cima no Norte, ele já tinha mais, já tinha uns 17 anos, ou uma coisa assim, mas pronto, estou a dizer quando ele começou. Foi. E depois, nessa altura, na última noite, isto foi engraçado, porque eu sentia muitas vezes que o Axel não me dava. Que o Axel não. Olha, vou dizer de uma forma tipo, ele não era meu fã. Pronto. Okay. Basicamente, às vezes parecia que ele só tinha olhos para o Mad Dog. E isto nem sequer são ciúmes, que eu gosto muito do Mad Dog também. Mas, parecia que ele não me dava. Ok, não quer dizer que tu achavas que... Nem tanto o valor que... Não era o valor. Não tanto o valor que eu achava, mas achava que podia ser um bocadinho, às vezes, mais... pelas coisas que às vezes uma pessoa se sacrificava, podia ser um bocadinho melhor reconhecido. Okay. E nessa altura, aquilo que os americanos disseram sobre mim e o Arnaldo, o Jimmy Best, deu-lhe uma certa mudança de coração. E ele disse-me, na última noite, ele disse, tu vais ganhar este Battle Royale.
Tu é que vais ganhar este Battle Royale. Mas, entretanto, no combate contra o Art Gore, não sei se te recordas, eu abri a cabeça. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sei se isso está filmado. Mas pronto, basicamente foi, eu estava em cima do ringue e fui fazer um crossbody para cima do PP, do Art Gore. E fiz o crossbody. Só que, pronto, eu tenho que pedir desculpas, mas a verdade foi esta e ele sabe que é verdade. O Art Gore nem caiu para baixo, nem me apanhou. Simplesmente ficou. Ou seja, eu bati nele, caí no chão e ao cair no chão a minha cabeça bateu no ferro do ringue. Pronto, abri a cabeça e já não consegui. E já hospital ambulância, direto. Hospital direto. E na mesma noite ia vencer o Battle Royale. Que eu fiquei parvo, que o Axel disse mesmo: olha, tu mereces este Battle Royale, este Battle Royale é teu. Gostei muito do trabalho que fizeste esta tour. Foste uma pessoa, foste uma pessoa, epá, ajudei-o imenso, mesmo até às vezes em ideias para outros finishers de outros combates. Por acaso, sempre foi uma coisa que eu olho para um lutador, epá, quase uma coisa, não podemos dizer que é natural. Eu acho que é mais através de ver tantos anos o wrestling que a pessoa começa a ter aquela ideia. Mas é engraçado que o Tony ainda às vezes fala disso. Ele dizia, epá, eu lembro-me bué da bem, como uma pessoa bué da vez pensava, como é que a gente vai fazer isto? Como é que a gente vai contar esta história? Como é que vai acabar isto? Não sei o quê. Chegávamos ao pé de ti, olhavas para um, olhavas para o outro, tipo, ficava bué da fixe, se tu fizeste isto, depois... E de repente, tipo... Exato, e sabendo as finishers dele, conseguia sempre encontrar o melhor meio de... pronto. E ajudei também muito nesse aspecto, que as coisas fizessem sentido, ou seja, nesse evento senti que o Axel me viu como uma pessoa que realmente este tipo está-me a ajudar imenso e pronto, e não consegui receber o prémio que ele me queria dar. Pois, e não consegui. Enquanto eles estavam no Battle Royale a divertir-se à parva, eu estava lá no hospital a levar pontos na cabeça. Olha, não é a melhor forma de acabarmos a primeira parte da nossa entrevista, mas vamos começar a segunda com o mítico show de Lloret Del Mar. Se tu não te importares, nós terminamos por aqui a primeira parte. Voltamos à partida, o Danny Hell vai voltar dentro de 2 semanas, portanto, nós estamos a gravar hoje. Para a próxima semana há de haver um vídeo com outro tema e o Danny Hell há de voltar com a segunda parte desta entrevista na semana subsequente. Danny, obrigado por ter estado cá nesta primeira parte. Nós vamos já agora a segunda. Diz. Posso só dizer uma coisa? Eu pensava que esta entrevista ia um bocado por aí também. Tu estás a esquecer um bocado do Tarzan da Borda. Já temos muita história... Então, se quiseres, até podemos começar com isso na segunda parte. Exato. Acho que as pessoas vão gostar de ouvir. Porque, epá, sério, aquela noite de Penamacor, que foi só uma noite para as pessoas que estavam a ver, para nós foi mais de uma semana que a gente passou na casa do Tarzan da Borda. Agora imagina as histórias que existem. É isso. Então, mas olha, vamos começar a segunda parte logo com isso. Mas se quiseres também podemos fazer de outra forma. Tu é que sabes, isto é teu? Não, eu prefiro essa, de certeza. Mas também deixa-me só dizer-te outra coisa. Nós também podíamos tentar arranjar maneira de talvez a gente fazer aqui um cruzamentozinho e fazer uma coisa maior, por talvez mais o Tony E, tipo fazer assim uma cena. Eu acho que sim. E o Medoc se calhar até podia vir aqui a casa, ficava logo ao meu lado. Era mais fácil. Já te perguntei, não é por falta de pergunta, não é por falta de convite. Estás a ver? Vê lá, se arranjares isso era épico. Então guardamos. Epá, era lindo porque épico. Nós os três vivemos aquilo. Então, isso era épico. O Corvo também estava lá, mas pronto, é mais difícil a gente. Não que eu não tenho uma relação com o Corvo, tenho uma relação com o Corvo, mas... Claro. E se calhar também era boa ideia, eu estou para aqui a dizer isto, mas o Corvo, a gente quando começa a falar destas coisas é cagado a rir mesmo. Quanto mais cabeças, mais memórias, não é? Mas... Olha, então começamos a segunda parte com a história do Taborda, que isso sem dúvida que é épica, de certeza. Nós voltamos então para a semana. Eu volto já a ligar, tá? Para nós fazermos já a segunda parte. Até para a semana. Obrigado por terem estado desse lado. Vejam toda a programação do Smartdown e do Wrestling.pt e nós voltamos então para a semana. Pessoal, brigadão por tudo.